tarde, meus queridos alunos. Estamos de volta para mais uma tarde de interação e de aprendizado com vocês. Hoje é dia 28/9/2021, 28 de setembro. Hoje nossas atividades vai falar sobre matemática e história, certo? Então, hoje nós iremos dar início à nossa atividade falando um pouco, certo, sobre indicar a duração de intervalos de tempo como datas, dias da semana, mês e ano. Então, para isso, nós temos que utilizar o calendário e também o relógio, certo? Então, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Mas antes, eu estarei colocando, certo, um vídeo e que é de extrema importância que vocês assistam. Que esse vídeo se chama Caixinha de Guardar o Tempo, certo? Então, vocês assistindo vão ter algumas lembranças, né, do tempo passado, tá bom? E é isso que nós iremos estudar. Você vai fazer uma viagem no tempo, de quando você era bebê até esta data que nós estamos, que é 28/9/2021, 28 de setembro, tá bom? Para dar início, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês, certo? Que é o seguinte: depois que vocês assistirem este vídeo, temos o seguinte: vocês têm alguma roupa, alguma fotografia, algo que relembra vocês bebês? Então, uma foto, alguma coisa desse tipo, então, devemos guardar, né? Para a memória de quando a gente crescer, certo? Geralmente nossos pais fazem isso por nós, né? Então, usando o calendário, certo? Que aqui está exposto para vocês, nós iremos estudar o calendário, ó, gente. Através desse calendário, temos a indicação de quê? Das datas, né, que são os números, os dias da semana, o mês e o ano, certo? Então, para ajudar nas nossas atividades, devemos planejar, colocar na agenda data, dia e ano, certo? O dia da semana, né? O número que significa o dia, tá bom? Para que nós possamos ver algumas datas, tanto comemorativas como aniversário, né? Algumas datas que tem de calendário e assim por diante. Então, como é que você utiliza o calendário no seu dia a dia? Como é que você usa? Vocês têm um calendário em casa? Então, se possível, você vai ilustrar, certo? Para seus colegas, um momento especial com vocês aí nessa atividade, tá bom? Então, o que é que devemos fazer? Neste vídeo, vai falar um pouco sobre o quê? No vídeo que eu vou postar para vocês. Olha só, vai haver, certo? Uma leitura falando sobre a caixinha de guardar o tempo. Então, vamos ler para que vocês possam entender melhor. Sofia não sabia muito sobre o tempo
e ainda menos sobre a falta que o tempo fazia. Tinha todo o tempo do mundo para correr, brincar e ver tudo o que via. Fazer o que queria, bordando na infância sua coxinha de alegria. Entendia sim o bastante uma tal de saudade, o que é do tempo, também uma fantasia. Sabia que a saudade às vezes até doía. Era assim uma vontade que no peito não cabia, de ver alguém que não podia, ou fazer algo que já não fazia. Para dar conta de tanta saudade, que sabia das coisas que não nem sabia, sentia, a menina inventou então uma caixinha de guardar o tempo que melhor vivia. Sem querer, descobriu a memória que podia pescar qualquer tempo e plantar na lembrança tudo o que ela queria. Na caixinha iam para a folha da árvore que caía a gota de chuva que chovia, o medo que ela escondia, os bilhetes que ela escrevia, os desenhos que ela fazia, um tempo que ela sabia que não podia, a emissão dos sentimentos que ela vivia e a história de vida que ela tecia. Sofia guardou o tempo que passou também para ela. Agora, depois dos filhos, netos, bisnetos, muitas coisas ela já sabia e outras aprendia. Na caixinha de guardar o tempo, Sofia juntou poesias, fotografias com as flores que sempre colhia, com os sonhos que ela nunca adormecia. E tudo que sentia era a imensa alegria de ter guardado com carinho e melhor de cada dia. Caixinha de guardar o tempo. Então, é de Alessandra Rosco. Então, isso daí era a história, né, de Sofia. Então, a gente sempre tem a nossa caixinha de guardar o tempo, que é as fotografias, né, algumas roupas de quando bebê ou até mesmo quando criança ou jovens que a gente gosta e deixa ali de lembrança. Então, já depois da leitura, certo, desse texto, como base, no número 1 ele vai lhe pedir que, com base no texto acima, vimos que os objetos são fontes de memórias, pois remete lembranças de acontecimentos importantes nas nossas vidas. A personagem do livro, Caixinha de Guardar o Tempo, Alessandra Rosco, fez isso em uma caixinha, guardou vários objetos que faziam lembrar de muitas memórias importantes da sua vida. Então, dentre isso, você vai contar a sua história, certo? Lembrando das memórias que você já passou, ou sua e de sua família, certo? Já na letra B, ela faz a seguinte pergunta: você tem algum objeto, roupa ou fotografias de quando vocês eram bebês? Se sim, você vai colocar em um quadrinho, certo? O que é que você tem? Se é fotografia, se é roupa, algum objeto, quando você era bebê. Já na letra B, você vai contar para seus colegas uma lembrança de sua e de sua família e depois ilustrar no espaço abaixo, vai desenhar. Então, você vai fazer o seguinte, na letra B, você vai gravar um vídeo ilustrando, falando o acontecido entre você e sua família, certo? E depois desenhar aí nesse balãozinho, tá bom? E mandar para a tia.
Já no número 3, falando o quê? Sobre as ilustrações que escreveu nas notas adesivas, que é as memórias e lembretes do mês de agosto, que Luiz fez, certo? Então, agora nós vamos utilizar, o calendário, certo? Ele usou o calendário para fazer os lembretes, para não esquecer. Então, temos que usar ou a agenda ou um pedacinho de papel e colocar ali para lembrar, certo? Para não poder esquecer daquilo ali. Com base nos lembretes acima indicado, na letra A faz a seguinte pergunta: no calendário do mês de agosto, indique quais dias da semana são referentes às datas dos dias 9 e 19, circulando os dias. Então, vai haver aí o calendário do mês de agosto e você vai ver aí e vai fazer o quê? Indicar, certo, quais dias da semana caiu. Do dia 9 e do dia 19 do mês de agosto, certo? Aí você vai lá, vai pintar lá, marcando, tá bom? Já na letra B, vamos fazer o seguinte. Diz assim a pergunta: Luiz traz as lembranças de comemorar o Dia dos Pais na casa do seu avô, com toda a sua família. De acordo com o calendário, pinte a data em que será comemorado o Dia dos Pais. Então, aí vai ter os quadrinhos com os números, certo? 3, 9, 13 e 17. E você vai ver aí qual que vai ser o dia da comemoração e marcar a data correta, tá bom? Na letra C, pede o seguinte: e a feira, todas as terças-feiras, faz Luiz lembrar dos passeios com sua avó para o local. Luiz foi à feira dia 11. Com 5 dias depois, precisou retornar ao local novamente. Observando o calendário acima, marque um X no dia da semana que ele retornou. Então, você vai olhar lá no calendário acima e vai ver se dia 11 caiu na terça-feira, quinta-feira, sexta-feira ou no domingo, certo? Então, ele vai ter que utilizar aqui o calendário e ver quais dias caiu o dia 11, certo? Já no número 4, vai pedir que vocês façam o seguinte: para organizar as fotografias, Júlio decidiu imprimi-las nos meses de 31 dias. Então, nessa atividade, se você pode observar, você está usando os números, né? Tanto do calendário, os dias da semana, os meses e o ano. E também utilizando os horários, que é do relógio, certo? Então, já estamos estudando a matemática. Lembrem disso. Então, no número 4, pede o seguinte: para organizar as fotografias, Júlio decidiu imprimi-las nos meses de 31 dias. 30 dias tem setembro, como abril, junho e novembro. De 28 só há um e os demais são de 31. Então, com base na leitura da parlenda, você vai observar aí, ó, qual é o tema da parlenda. Qual é o tema? Se vocês lembrarem, ó, a gente está estudando o quê? Então, vamos lá, lembrem aí. Segundo a parlenda, com 28 dias,
só tem um mês. Qual é desses meses? Na parlenda tem aí, tá? Então, observem aí para poder responder. Já na letra C diz, quais os meses com 31 dias? Vamos citá-los? Aí você vai lá no calendário e vai ver quais meses tem 31 dias e anotar aí no quadrinho, tá bom? Já no número 5, vai pedir o seguinte. A nossa escola, certo? Também é um ambiente em que acontecem muitas histórias, certo? Que ficam guardadas na nossa memória. A professora do 2º ano enviou para seus estudantes o calendário anual de 2021, como vocês vão ver aí na nossa atividade, certo? Que vai ser o seguinte, ó só. Que diz aí, pintando 7. Certo? Então, vai ter o nosso calendário e você vai ver, né? E vai pintar o 7 como tá pedindo aí para vocês. Então, vai ser a nossa aula de história que você vai contar o que você passou quando bebê, certo? E também vai usar números e datas, né? Mês e ano aqui no calendário. Mas para isso, devemos também marcar o intervalo de tempo, certo? Que são as horas, tá bom? Então, existem vários modelos de relógio, como relógio com números e ponteiros, e também vai existir, certo? Os digitais, que vai ser dessa forma aqui, ó. Os digitais vai ter os números dessa forma, certo? Como a gente já tinha estudado na aula passada, vai ter também em algarismos romanos, certo? Vai ter nesses números aqui também. Tem uns que, ó, o relógio vai ser só marcando esses pontinhos, como vocês estão vendo aqui, certo? Com os ponteiros. Aqui vai ser os de algarismo romano, certo? E com o passar do tempo, vocês vão conhecendo outros tipos também, certo? De relógio. Então, aqui é só alguns que eu estou apresentando para vocês. E para que poder saber da hora. Então, esse ponteirinho aqui pequeno, ó, ele vai marcar sempre hora, como a gente estudou também numa aula passada. O ponteiro pequeno marcando aqui, ó, o 11. E o maior, vamos lá, marcar aqui, ó, o número 5. Então, se aqui o ponteiro pequeno marca a hora, o ponteiro grande, ele vai marcar minutos. Então, se esse pequeno está no 11, é 11. Se aqui é minuto, ó, então a gente vai contar, ó, de 5 em 5. Como eu ensinei na outra aula. 5, 10, 15, 20, 25. Então, cada número desse aqui vai contar de 5 em 5 minutos. Não vai ser 11 e 5 não, certo? Ó, aqui vale 5 minutos, mais 5, mais 5, mais 5.
Fora que ainda vai ter os pequenininhos aqui, que são os segundos, certo? Então, a nossa aula é hoje sobre o quê? A história, né? De quê? De vida, das memórias pessoal, familiar, escolar e comunitário. E a matemática, calendário e hora, que são semana, dia, certo? Mês, ano e o intervalo de tempo, que são as horas, tá bom? Eu espero que vocês gostem e assistam a nossa aula. Estarei postando o vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.